Finalmente eu tô aqui para fazer a resenha do 5º livro de A Escola do Bem e do Mal, também conhecido como O Cristal do Tempo. Se você ainda não me conhece, olá, eu sou a Dora Lutz, seja bem-vindo ao Livros e Pão. E hoje estamos aqui para finalmente falar do 5º livro da saga, que eu já tinha lido há um tempo e ainda não tinha conseguido parar para comentar do livro aqui. E eu já posso começar esse vídeo dizendo que esse livro foi bem, mas bem melhor que o livro anterior. Ah, e já fica aqui o aviso, o vídeo contém spoilers. E esse livro já começa com uma revelação que eu confesso que me pegou um pouquinho de surpresa, apesar de que depois que eu parei pra pensar, tava bem na minha cara o tempo todo. Que é o fato de que, na verdade, a cobra/leão não é uma pessoa só, e sim que são duas pessoas, ou melhor, que são dois irmãos gêmeos. O Rian, que a gente já conhecia, e o Japheth, ou Japeth, não decidida como eu vou pronunciar, e que é o menino que ganha nome nesse livro, que era o cara que era cobra, né, o tempo todo durante o livro anterior, enquanto o Rian estava agindo como leão. E só de ter a presença de dois irmãos novamente, o Salman Shainani, o autor, já remonta para o início da saga, onde foram dois irmãos que começaram tudo, onde foi o conflito deles que gerou a Escola do Bem e do Mal. Ou seja, o Salman Shainani constrói uma história cíclica, o que eu achei bem legal. E ao longo desse livro todo, a gente vai conhecendo melhor o conflito entre esses dois irmãos, sobre quem eles são, sobre quem eles querem ser e sobre quem eles podem ser, dadas as circunstâncias. E mais pra metade final do livro, a gente acaba aprendendo também mais sobre onde esses dois irmãos cresceram, sobre quem foram as companhias dele, e tendo nesse fator companhia, a revelação enorme de que o Arik, que era um personagem marcante dos livros anteriores, estudou junto com eles. E não só estudou, como foi um grande e terrível bully na escola, mas que também foi um amor marcante da vida do Japheth. Então entra aí oficialmente um par LGBT na história. Boa, Shainani. E falando em relações, outra relação que a gente precisa falar aqui é a relação da Sophie com o Rian, que eu confesso não me convenceu muito. Assim, na verdade eu acho que ela funcionou dentro da história porque dava pra ver que a Sophie tinha mais medo do que qualquer coisa em relação a ele, diferente do par anterior dela. E eu gostei bastante da passagem que acontece quando o Rian tá machucado e ele tem uma conversa sincera com a Sophie, na qual ela consegue, conversando com ele, enxergar como a relação deles poderia ter sido diferente, como as coisas poderiam ter sido de outro modo. Ainda assim, eu acho que o Rian foi um personagem que acabou tendo seu carisma um pouco apagado e diminuindo nesse livro justamente para que o Japheth, como um personagem, né, agora próprio, pudesse sobressair. Então meio que todo o carisma do Rian, que a gente tinha visto no livro anterior, ficou para trás para que o livro, o irmão e o enredo pudessem se desenvolver. Apesar disso, enquanto a Sophie está lá no castelo de Camelot como prisioneira/noiva dos irmãos, acontece uma das passagens que foi uma das minhas favoritas desse livro, que foi a redenção da Sophie com o Ort. Porque quando a Sophie finalmente tem a opção e a escolha de libertar um dos prisioneiros, ela escolhe libertar o Ort. Então, pela primeira vez em toda a saga, a Sophie escolheu o Ort. Ela valorizou ele, entendeu a importância da presença ali para que as coisas pudessem seguir adiante, para que as coisas pudessem funcionar e para que o plano pudesse ser bem executado. E o Ort mesmo fica chocado com isso, ele fica se perguntando se aquilo foi uma pegadinha, e a Sophie até se questiona se ela fez a decisão errada, mas acaba que no final os dois evoluem juntos e finalmente dão um passo diferente na relação deles, o que foi algo muito legal de ler. Ah, e eu confesso que também foi divertidíssimo ver o Tedros tendo um surto egocêntrico por causa da escolha da Sophie. E falando na Sophie, no geral nesse livro, a Sophie me pareceu bem mais madura, focada e compenetrada em relação aos livros anteriores. Nesse livro ela acabou realmente colocando outras pessoas na frente dela pela primeira vez, colocando outras pessoas como prioridade. E foi nesse livro que a Sophie finalmente provou que ela mudou sim e que ela tem inclinações para o bem. E apesar de eu ter zoado Tedros há pouco tempo atrás aqui no vídeo, eu acho que ele foi um dos personagens que mais evoluiu nesse livro. E foi a primeira vez que eu, de fato, comecei a torcer por ele. E a torcer para que ele recuperasse o trono. E tem uma passagem que um personagem desse livro diz mais ou menos que antes o Tedros tinha o trono como que por herança, mas que agora ele estava conquistando o direito ao trono. Que ele estava conquistando o respeito do povo. E eu concordo muito com isso. Eu acho que o Salman Shainani escreveu de um modo que a gente consegue justamente ver a evolução do Tedros ao longo de toda a história. Ele começando como aquele garoto
mimado, babaquinha, etc. E aos poucos se humanizando, né, ganhando noção do mundo ao redor dele e agora finalmente surgindo como um personagem forte o suficiente para travar a própria batalha sem grandes ajudas. E na resenha do quarto livro, Em Busca da Glória, eu lembro que eu falei que aquele momento que o Tedros teve com Kay seria importante no futuro e que ele poderia sinalizar uma mudança de lado por parte dos apoiadores do Rian. O que, né, foi exatamente o que aconteceu nesse livro aqui. Dito e feito, porque o Kay acabou tendo esse momento de troca de lado mais no final da história, quando ele vê o Tedros e a Agatha e tem a opção de denunciar eles, mas escolhe ficar em silêncio, mostrando que agora ele já não acreditava mais tanto na causa pela qual ele estava lutando anteriormente e que agora ele estava enxergando Tedros com um novo olhar e como uma nova possibilidade válida. O que me leva ao ponto central da narrativa desse quinto livro da saga: a política. Esse é um livro que desenvolve bastante a sua trama política e chega a falar inclusive da política entre os reinos, mostrando um pouco sobre como funcionavam as reuniões, inclusive as chantagens, conversas, medos, ânsias, etc, etc. E além disso, é inegável que a política desse livro, apesar de ser um livro de fantasia, tem muito a ver com a política da vida real. Porque veja bem, não precisa ser um Einstein para sacar que esse livro gira em torno, basicamente, das fake news. Indo além, o livro até fala daquilo que Eliane Brum, jornalista e escritora brasileira, chama de auto-verdade. No livro, ao criarem uma caneta diferente do Historian, uma caneta que escreve os seus próprios contos de modo diferente, a caneta não só permite que os irmãos lancem fake news para os povos, como permite que eles alterem a percepção da verdade daquelas histórias que estavam sendo contadas e mesmo da que eles estavam inventando. É aquilo, se você repete muito uma mentira, uma hora ela pode acabar se tornando a verdade na sua cabeça. Daí, então, a auto-verdade. E seguindo na política, o Shainani levanta muitas questões dentro do funcionamento do Historian e dessa nova caneta, que são questões e críticas muito válidas. Como se perguntar, por exemplo, quantas histórias de seres tão justos e merecedores de reconhecimento como aqueles que foram retratados no Historian estão ficando de fora justamente por causa do Historian, dessa caneta elitista. Mas o que o Shainani também aponta de um modo inteligentíssimo é como esse discurso em busca da verdadeira verdade pode pegar uma crítica válida, como essa que eu mencionei, por exemplo, e transformar ela num meio para atingir o seu próprio fim maquiavélico. Como foi o caso que o Rian e o Japheth fizeram do uso da caneta, por exemplo. Porque no início eles começaram com uma intenção válida, né, de dar voz ao povo, mas depois aquela caneta foi ficando cada vez mais e mais para benefício próprio deles. E o povo e o valor do povo foi sendo esquecido no Chá das Quatro. Então eu realmente aplaudo o Somon Shainani por ter conseguido incluir essa reflexão política, que vale inclusive para todos os lados da política, de modo pertinente e muito inteligente nesse livro, que é um livro infanto-juvenil. E eu realmente acredito que esse aspecto da política é um aspecto que, se você não prestou atenção na primeira leitura, vale a pena voltar e dar uma atenção maior para ele. E agora, voltando aos personagens e a outras partes da história, agora que nesse livro a Agatha teve que voltar, se defender e a trilhar seu caminho praticamente sozinha, o Shainani viu que não dava mais para continuar emburrecendo a menina. Então ela voltou a ser inteligente, ainda bem, porque eu não aguentaria mais me estressar como me estressei no livro anterior. A Agatha finalmente voltou a pensar e a agir com a esperteza e com a bravura que esperaríamos dela. E nesse livro o autor indicou várias vezes que o uso dessa bola de cristal, do cristal do tempo, seria prejudicial para Agatha, assim como foi para Dove. Mas por enquanto a gente ainda não viu realmente os efeitos disso, para além da Agatha se sentir um pouco mais cansada e com uma dorzinha de vez em quando. A Agatha ainda não foi realmente prejudicada pela bola de cristal. Então eu tô apostando aqui que no próximo livro a Agatha pode ter uma situação de vida ou morte, de ficar na beira da morte, por causa do uso dessa bola de cristal. E falando no cristal, como não mencionar as passagens dentro da bola de cristal quebrada, que são passagens interessantíssimas, e eu achei muito bacana o fato de que a bola, por estar quebrada, mostrava diferentes versões da mesma história que aconteceu, do mesmo fato que aconteceu, mostrando as diversas possibilidades que aquela mesma cena poderia ter tomado. O que, causou muito bem com a proposta e com o tema central desse quinto livro. E falando na bola de cristal, como não mencionar a professora Dove? Professora que esteve com a gente desde o primeiro livro da saga e que marcou uma forte impressão tanto nos livros como no filme até, na adaptação do livro. Eu acho que o capítulo narrado por ela, no qual ela fala a sua principal motivação para ser uma fada madrinha e o que a motivou por tantos anos a proteger os seus alunos,
foi um capítulo muito bonito e muito carinhoso pra essa personagem tão importante na saga. E sendo honesta, eu não posso dizer que foi uma morte inesperada, porque desde o livro anterior eu já tava esperando que em algum momento ela iria falecer, mas ainda assim foi uma morte sentida. E eu gostei muito que o Soman Shainani deu a devida importância a essa morte, coisa que eu acho que ele não fez com alguns outros personagens. Até porque os outros personagens que morreram nem todos tinham o mesmo grau de importância que a Dove, né? Sejamos francos. E em contraponto a esse momento triste, nós tivemos vários momentos de alívio cômico que eu acho que funcionaram muito bem. Como a dupla, né, dos leitores de tarô, que sempre tinham umas previsões esquisitíssimas e muito improváveis, mas que ainda assim estavam certas no final. Toda aquela questão de fuga através das batatas, por exemplo. E teve também a melhor e a maior revelação de todas, que foi o fato de que o Reaper, o gato da Agatha, na verdade, era um rei. E não só um rei, como o rei dos gnomos. Sério, eu ri muito nessa parte, achei muito divertido. Só consegui imaginar o meu gato ali como o reizinho dos gnomos, tipo... Você nunca reparou que eu estava sumido assim, não é mesmo? E apesar de eu achar muito engraçado, eu acho que o Soman Shainani conseguiu escrever aquilo de um modo que fez sentido pra mim, sabe? Eu fiquei pensando, tipo, realmente, se eu fosse um gnomo, talvez eu gostaria de ter um gato como um rei. Porque esse rei, dentro do que o Shainani criou, é quase como um síndico de prédio contratado, ou seja, um síndico que não mora no prédio, mas que é contratado pra resolver os pepinos do prédio. Só que, né, na versão fantasia. Então eu adorei isso, adorei mesmo. E pra terminar o livro, só falta dizer que eu gostei muito da construção dos vilões desse livro. Eu acho que eles não foram escritos como vilões unidimensionais, então dá pra gente ver e apreciar várias camadas dos dois personagens. Então a gente tem o Rian, que tá fazendo meio que tudo ali pra recuperar a mãe dele, ao mesmo tempo que ele sabe que ele tá fazendo coisas questionáveis. E nós temos Japheth, que só quer o grande amor dele de volta no final das contas e que não liga pra o que ele tem que fazer pra conseguir isso. E como eu mencionei aqui no vídeo, o Soman Shainani tá escrevendo uma história cíclica, né? Então acaba que esse livro acaba com o mesmo conflito que iniciou a saga, com a mesma questão de um irmão matando outro irmão. Abel e Caim, o bem e o mal, Rian e Japheth. Muito bem feito. Esse ciclo ficou totoso. Tendo isso dito, eu acredito que o autor talvez possa dar algum jeito do Rian voltar à vida em algum momento, mas eu não vou botar minha mão no fogo por causa disso. E no final dessa edição tem um capítulo extra, que é um capítulo que o autor apagou desse livro, que ele foi editado, mudou totalmente, e que é uma outra versão de como a Sophie escapa da reunião lá dos reinos a fim de receber a mensagem que ajudaria ela. E honestamente, eu entendo o Shainani ter colocado esse capítulo como um agrado pros fãs, mas eu acho que esse capítulo extra acabou deixando algumas coisas desse livro, como foi publicado, piores pra mim. Por exemplo, aquela parada da flor na orelha da Guinevere. Eu só fui entender realmente o que era isso quando eu li o capítulo extra. Então eu acho que como ele fez umas alterações do capítulo extra pra o livro, ficou meio mal explicada no livro em si, sabe? Então, não gostei do capítulo extra, eu acho que tem que confiar na edição. Se for pra lançar extra, tem que lançar fora do livro, na internet, em algum lugar que não afete tanto a minha leitura. Mas é isso, eu sou chata e é a minha visão pessoal como leitora mesmo. Se você gostou do capítulo extra, perdão, e me diz aí por que você gostou do capítulo extra. E pra minha surpresa, eu acho que esse livro acabou ficando na minha parte alta do ranking dos livros da saga. E agora eu tô com expectativas muito positivas pra ver como o Shainani vai terminar a saga finalmente no próximo livro, no 6º e último livro da saga. Então se você tá curioso pra saber como vai ser a minha resenha do próximo livro, por favor, comenta aqui embaixo pra eu saber que você tá acompanhando e que você vai gostar da próxima resenha. Ou melhor, gostar de ter a próxima resenha. Obrigada por ter assistido a resenha até aqui. E se você assistiu todas as resenhas que eu fiz da saga até aqui também, muitíssimo obrigada. Fico muito feliz com o engajamento que esses vídeos têm tido, com as pessoas comentando que finalmente alguém tá falando da saga, dos livros e tudo mais. E eu tô muito contente de estar fazendo parte agora desse grupo de fãs dessa saga que me conquistou inesperadamente. Então é isso, muito obrigada, se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu joinha e até a próxima resenha. Tchau, tchau!